Por que será que muitas vezes hesitamos em orar e pedir orientação a Deus sobre grandes decisões? Qual é a diferença entre dar um salto de fé e dar passos bíblicos para tomar decisões sábias? Quais são as decisões que nós temos mais dificuldades em tomar na nossa vida espiritual? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 26: O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Vemos nesse versículo bíblico que o Senhor nos ensina, através da sabedoria de Salomão, que um homem é um perfeito tolo quando confia em si mesmo. Mas aqueles que usam a sabedoria de Deus, com certeza estarão seguros. Deus deu a Moisés o objetivo de tirar os filhos de Israel de 400 anos de escravidão, mas Moisés teve que tomar a decisão de confrontar o faraó. O Senhor Deus deu a Noé o objetivo de salvar o mundo do dilúvio, mas Noé teve que tomar a decisão de construir a arca. O nosso Pai Celestial deu a Abraão o objetivo de construir uma nova nação, mas Abraão teve que tomar a decisão de deixar tudo o que tinha para trás e partir para o desconhecido. Assim como esses homens, nós nunca realizaremos o propósito de Deus para a nossa vida até que cheguemos ao estágio da tomada de decisão e dermos um passo de fé. Na realidade, vemos que esse passo de fé é uma questão de obediência. Precisa ter fé para obedecer. Seja sobre nossa carreira, sobre o nosso casamento, nossas finanças, saúde ou nossos filhos. Existe um plano simples e viável para tomarmos decisões bíblicas que nos manterão no caminho certo para perseguirmos o objetivo de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, devemos orar pedindo orientação. Antes de fazermos qualquer outra coisa, precisamos entender a perspectiva de Deus sobre o assunto. Quem confia em si mesmo é um louco. O verdadeiro sábio é quem confia no Senhor. Esse será salvo de todas as dificuldades. Um homem é um tolo por confiar em si mesmo, mas aqueles que usam a sabedoria de Deus estão seguros. Em segundo lugar, precisamos compreender os fatos através da palavra de Deus. Não há contradição alguma entre fé e fato. Precisamos estudar e entender tudo o que pudermos antes de tomar uma decisão. Podemos ler em Provérbios capítulo 13, versículo 16, da seguinte forma: Todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Vemos aqui que todas as pessoas que são prudentes tomam decisões e agem a partir do momento que se capacitam e analisam a situação. Em terceiro lugar, devemos pedir conselhos. Temos que conversar com alguém que já tomou uma decisão semelhante anteriormente e nos aconselharmos com amigos que conheçam as nossas fraquezas. A Bíblia é a maior fonte de conselhos e exemplos de vida que podemos encontrar. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 6, da seguinte forma: Com conselhos prudentes tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselheiros. Quanto mais bons conselhos nós recebermos, mais chances nós teremos de vencer. Em quarto lugar, precisamos calcular o custo. Cada decisão nossa tem um preço. Isso nos custará tempo, dinheiro, energia, reputação, talentos e recursos. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 25, da seguinte forma: Laço é para o homem apropriar-se do que é santo, e só refletir depois de feitos os votos. Vemos aqui que é uma armadilha prometermos algo precipitadamente a Deus e só depois levarmos em conta o custo que é para se realizar isso. Quando as pessoas nos pressionam a tomarmos uma decisão, não há problema algum em dizermos: espera um pouco,
eu vou pensar e retornarei para você. É muito mais importante tomarmos uma decisão sábia do que uma decisão rápida. Em quinto lugar, temos que nos preparar para os problemas. Agindo baseados na fé, temos que esperar sempre o melhor. O Senhor fará uma obra em nossa vida, mas temos que nos preparar para os problemas que farão parte de cada decisão que tomarmos. Podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 22, versículo 3, da seguinte forma: O prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Vemos aqui que Salomão havia observado e nos ensina que o homem prudente prevê as dificuldades à frente e se prepara para elas. Mas o simplório de cabeça vazia, que não está nem aí, segue em frente e sofre as consequências. Em sexto e último lugar, devemos enfrentar os nossos medos. Vemos que o perfeccionismo paralisa o potencial. Ele impede de fazermos as coisas. Mas vemos que Deus sempre usou pessoas imperfeitas em situações imperfeitas para fazer a sua vontade. Podemos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Se esperarmos por condições perfeitas, nós nunca faremos nada. Temos que confiar em Deus e começarmos a nos mover, mesmo quando estamos enfrentando problemas, medos e dúvidas.